Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela Costa e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo Projeto de Vida. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 12. O nosso objeto de conhecimento é o resgate à minha dimensão social. E como detalhamento, nós temos qual a contribuição social do meu projeto de vida? Identifique suas potencialidades e fragilidades nas relações sociais. Descrição dos objetivos da minha vida social ou em sociedade. Quais as metas para alcançar os meus objetivos sociais? Definição dos prazos, período para realizar meus objetivos sociais a curto, médio ou longo prazo. Planejamento da execução financeira, custos dos objetivos sociais. Então, nós vamos conversar sobre a relação do nosso projeto de vida com a nossa vida em sociedade. Vamos começar com esta pergunta. Vamos refletir sobre o seu projeto de vida? E aí, vocês já pararam realmente para pensar no projeto de vida? Na amplitude do projeto de vida? Como o meu projeto de vida ele pode ser estruturado? Vocês já pararam para refletir sobre o projeto de vida? Porque cada um tem um projeto de vida. Eu tenho um projeto de vida, você tem outro projeto de vida, o colega tem outro projeto de vida. Cada pessoa, por ser um ser individual, ele tem um projeto de vida. E a gente vai conversar sobre um elemento muito importante que a gente precisa pensar quando a gente está refletindo sobre o projeto de vida, que é a contribuição social. Lá vem, professora, pelo amor de Deus, não basta a gente pensar no projeto de vida, que já é um negócio complexo. A senhora ainda vem falar agora que a gente tem que pensar na contribuição social do projeto de vida. Sim. A gente não pode esquecer que a gente vive em sociedade, certo? Ninguém mora sozinho no topo de uma montanha. Então, a gente está vivendo em sociedade. Sendo assim, para eu pensar o meu projeto de vida, para eu refletir sobre o meu projeto de vida, eu também tenho que pensar na contribuição social do meu projeto de vida. Porque eu vivo em sociedade. E para a gente começar a pensar como um ser social, como uma pessoa que faz parte, né, de um meio, de um todo, a gente vai trazer uma palavra aqui para a nossa aula. Qual é a palavra que vai aparecer aqui? Vamos ver? Ubuntu. Ubuntu? Vocês já ouviram falar nisso? Que palavra esquisita. Alguém já ouviu falar? Então vamos ver o que ela significa. Ubuntu, pronuncia-se Ubuntu, com o agudo, né? É uma palavra antiga das línguas Uluishona, faladas por populações que habitam o território da República da África do Sul. Não há uma palavra na língua portuguesa que lhe sirva de tradução exata. Trata-se de um conceito que pode ser entendido como eu sou porque nós somos, ou uma pessoa é uma pessoa por meio de outras pessoas. Em outras palavras, sinaliza que só posso ser porque outras pessoas também são. Olha quanto conteúdo, quanto significado tem dentro de uma palavrinha. Ubuntu. Eu só posso ser porque outras pessoas também são.
Eu sou porque nós somos. Então, essa palavra traz para a gente, essa palavra pequenininha aí, mas cheia de significado, ela traz para a gente a mensagem de que nós vivemos no meio de outros. E eu sou porque nós somos. A gente está interligado, não é verdade? Então, é quando a gente começa, é para a gente reforçar, na verdade, o nosso pensamento do viver em sociedade. Tomar consciência do que nos move, de nossos valores, nos ajuda a entender quem somos. E ao entender quem somos, temos melhores condições de tomar decisões, definir rumos, projetar futuros a partir de um lugar mais claro para nós mesmos, assumindo uma posição, um lugar no mundo e avaliando nossas possibilidades de interferir nele. Olha só, a partir do momento que eu tenho consciência do que me move, que eu consigo entender que quem eu sou, que eu faço parte de uma sociedade, eu consigo direcionar, eu consigo tomar decisões, colocar um rumo, projetar meu futuro, certo? Porque eu consigo avaliar as possibilidades que eu tenho dentro deste meu mundo. Então, quando a gente fala da contribuição social do projeto de vida, é eu pensar como esse meu projeto de vida vai se relacionar com esse mundo que eu vivo, né? Ou seja, eu não vivo, como já falei, não vivo sozinho no topo de uma montanha, né? Eu vivo em sociedade. Ou seja, a minha ação, ela vai interferir na vida de outras pessoas. Seja ali no seu contexto familiar, seja ali na sua comunidade, na sua cidade. De alguma forma, o seu fazer, ele vai influenciar a vida de outras pessoas, porque nós fazemos parte de um todo. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu me reconheço como parte desse todo, eu sei que a minha posição, ela vai influenciar, né, ou a vida de outras pessoas, eu começo a direcionar melhor os meus fazeres. Eu começo a identificar que se eu ajudar um pouquinho aqui, pode ser que lá na frente esse reflexo seja maior, não é verdade? Então, algumas pessoas, quando elas começam a pensar, a estruturar o seu projeto de vida, de repente, dentro de uma ação cotidiana, elas começam a pensar, mas, poxa, eu podia ajudar a melhorar essa situação aqui, né? Eu podia falar, usar a minha voz, de repente são pessoas que têm uma influência maior, né? Eu podia usar a minha influência para ajudar em determinada situação. Então, algumas pessoas, elas começam a entender o seu papel do seu projeto de vida dentro da sociedade. E a gente vai conhecer algumas dessas pessoas. A primeira que nós vamos falar é a Sonita Alizadeh. E a gente traz uma frase da Sonita Alizadeh. O mundo está cheio de jovens com mentes brilhantes e grandes esperanças. Imagine o que poderia acontecer se todas as meninas forçadas ao casamento pudessem realizar seus sonhos. A minha história é apenas uma história. Minha voz é apenas uma voz. Eu quero estender o microfone para muitas jovens do mundo que trabalham para acabar com o casamento de criança. Aí a gente é um trecho de uma reportagem que traz essa fala, né, da Sonita, e que ela traz para a gente um questionamento, um elemento para ela que é cultural, gente. Ela faz parte de uma cultura, né? Que as crianças são direcionadas para o casamento. Ela é uma afegã, né? Então, ela quer romper, né, com essa tradição de direcionar as crianças para o casamento. Então, olha só, a afegã Sonita, ela é uma rapper, olha que legal, ela é uma rapper e ativista e tem lutado contra os casamentos forçados. Porque isso é cultural. Para a gente, né,
é chocante, porque não faz parte da nossa cultura. Nós temos um direcionamento diferente, né? A gente tem uma lei que nos ampara, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nos ampara, ele resguarda as nossas crianças. Mas a afegã, né, a Sanita, que é afegã, lá na cultura dela, eles têm essa prática. E então ela fala, ela traz na sua música, inclusive, que ela é uma rapper, né, com a sua canção, ela traz essa sensibilidade, né? E olha a fala dela, ela é muito sensível quando ela fala: eu tenho voz. E eu espero que outras meninas tenham voz também. Então, o projeto de vida dela, olha só, ela é uma rapper e ativista. O projeto de vida dela, ela trabalha com música, que ela é uma rapper, e ela é uma ativista porque ela trabalha em causas sociais. A causa social dela é essa. E ela tem isso muito claro na sua mente, que ela tem voz, então ela precisa se apropriar dessa voz que ela tem para defender outras meninas que dentro da cultura dela são obrigadas a casar ainda crianças. Então ela tem uma preocupação com a contribuição social dela. Ela poderia simplesmente estar lá cantando as músicas dela e não ter nenhuma relação com a sociedade. Mas não, ela se coloca ali, né, como uma pessoa que quer lutar pelos direitos. Então aí a gente vê que ela utiliza o seu projeto de vida também para defender uma causa social. Ela é um exemplo, a gente vai ver outros, e existem vários exemplos de pessoas que direcionam os seus projetos de vida para ajudar em causas sociais. Uma delas é a Catarina Lorenzo. Vamos trazer uma fala da Catarina aqui. Eu estava treinando em uma piscina natural cheia de corais em Maraú. E como tinha que ficar bastante tempo debaixo da água, eu comecei a reparar neles. Percebi que o maior coral que tinha ali, um que era rodeado por outros, estava cheio de pontinhos brancos. E aprendi com o meu pai, que é biólogo, que os pontinhos brancos mostram que o coral está morto. Aquilo me assustou. Na mesma hora, eu percebi que a água estava muito quente perto da superfície. Parecia água de chuveiro, ou que tinha sido fervida numa chaleira. Mergulhei e toquei a areia na tentativa de fazer a água esfriar. Só que a areia também estava quente. Aquilo me fez mal. Não aguentei a temperatura e saí da água logo pensando: se eu não aguentei, como os peixes, leões marinhos e até os corais aguentam essa quentura? Tem alguma coisa errada. Olha o relato dela. A gente já trouxe aqui a Catarina, que é uma baiana. E olha só, ela é surfista. Então, ela estava lá treinando, né? Ela é surfista, estava lá treinando. E ela mergulhou, que faz parte do treinamento dela. Quando ela mergulhou, ela olhou um coral, que é, né, um elemento marítimo, e ela viu que ele estava cheio de pontinhos brancos. O pai, que é biólogo, já tinha explicado: olha, quando você vê esses pontinhos brancos no coral, é porque ele está morto. Aí ela pensou: mas poxa, por que será que ele está morto? E ela percebeu que a água estava muito quente. Não satisfeita, ela foi lá embaixo e pegou na areia. E adivinham que estava quente também? A areia. Então, se ela estava incomodada com aquele calor, com aquela temperatura, imagina os peixes, os corais, a vida marinha, né, de uma forma geral, como eles não estavam sendo afetados por esse aquecimento das águas. Então, a Catarina, ela é uma surfista, estudante e ativista, né? Ela participou numa conferência da Organização das Nações Unidas, da ONU, sobre a relação entre o aquecimento global e a morte de corais, né? Então,
colocando ali ações, né, para a gente pensar nessa situação. Olha só, ela como surfista, estudante, ela ainda está em fase escolar, e ativista. Quando a gente coloca o termo ativista, é justamente pensar que ela está trabalhando ativamente dentro de uma causa. A Catarina ela já foi até lá na ONU colocar aí o seu pensamento como a relação desse aquecimento, né, global. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento de aquecimento global e ele está interferindo diretamente na morte dos corais, na natureza. Porque o homem ele vem de uma ação desenfreada, né, impensada, e está aos poucos matando a natureza. E isso está influenciando, e a Catarina identificou ali, num mergulho, durante um treinamento dela, e que ela falou, não, eu preciso dar voz a isso. E foi quando ela se propôs a viver ativamente isso. O olhar para o mundo estimula a percepção de possibilidades de atuação em áreas diversas. Olha só, quando eu olho para o mundo, eu consigo perceber que eu posso atuar em áreas diferentes. E a primeira coisa que eu tenho que pensar é: quais são os objetivos da minha vida em sociedade? O que vocês acham? Qual é o objetivo de vocês, da vida de vocês em sociedade? Né? Como é que o meu fazer, a minha atividade, ela vai influenciar a sociedade em que eu vivo? É quando a gente pensa no nosso projeto de vida. Né? Qual a contribuição que o meu projeto de vida vai trazer para a sociedade? Como eu vou me relacionar com as pessoas? A gente tem falado muito de relacionamento interpessoal. Como a minha atividade vai interferir na vida do outro? É possível que muitos de seus desejos e sonhos sejam objetivos que só poderão ser alcançados a longo prazo, por meio de dedicação pessoal e tempo de amadurecimento. Por isso, persistir é fundamental para alcançá-los e, assim, concretizar seu projeto de vida. Tá, professor, eu consegui identificar o que eu quero fazer, a forma como vou me relacionar em sociedade, a forma como essa minha ação vai influenciar diretamente na sociedade, mas eu preciso de muito tempo, vai ser muito trabalhoso, eu não vou conseguir, vai demorar demais. Mas a gente precisa persistir. Porque é um processo, não vem fácil. Né? Então, ainda mais quanto maior o seu sonho, maior o seu objetivo, maior o seu projeto de vida, você vai começar a identificar que você precisa estruturá-lo de uma forma mais ampla, para a gente conseguindo vencendo etapa por etapa. É muito importante a gente conseguir delimitar também metas para a gente atingir, porque de repente a gente só coloca uma coisa muito distante, aí você se desmotiva, você fala, meu Deus do céu, esse negócio não vai chegar nunca, eu não vou conseguir nunca. Então, se eu estou pensando em como eu posso agir em sociedade, daí identifiquei no meu projeto, eu quero falar sobre isso, eu quero agir dessa forma, porque eu vou conseguir cuidar da sociedade em que eu vivo, eu vou conseguir olhar pela minha comunidade, mas eu estou achando um monte de problema. Então, é preciso persistir, a gente não pode desistir. E para persistir em nossos projetos, o que a gente precisa fazer para ser uma pessoa persistente, né? A gente precisa primeiro prever tendências futuras, conhecer e antecipar possíveis interferências positivas ou negativas no projeto de vida, vai deixá-lo mais bem preparado para enfrentar imprevistos e persistir em seus objetivos. Quando você já delimita, você já consegue antecipar possíveis problemas que você pode ter, né, que você pode enfrentar, já facilita para você persistir no seu projeto de vida. Por quê? Não, já sei que pode acontecer esse problema aqui, mas tudo bem, já estou esperando por ele. Não vai me pegar de surpresa. Então, quando a gente
consegue, porque a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue, são coisas que acontecem no meio do nosso trajeto que a gente não tem como prever, mas se eu consigo identificar, por exemplo, delimitei que eu vou fazer o meu curso superior em 2 anos, um curso técnico. Mas no meio do caminho aconteceu um problema, eu tive que parar. Aí eu vou precisar estender esse prazo. Mas eu já sei que mesmo se eu precisar estender esse prazo, eu vou conseguir, porque eu vou ajustar o meu tempo, o meu calendário, de uma forma que eu consiga, né, correr atrás desse tempo que eu precisei ficar parada. Então, quando a gente consegue prever, não desmotiva tanto, porque a gente já sabe que a gente pode encontrar aquele contratempo no meio do caminho. Outro elemento importantíssimo é a resiliência. Uma pessoa persistente, quando não consegue alcançar os resultados, aquilo que ela deseja, né? Ela avalia os erros e limitações e muda de estratégia, adaptando-se às situações diversas e seguindo em frente, motivada a atingir os seus objetivos. De repente, aquilo que você pensou não está funcionando. Ah, mas eu sou persistente, eu sou resiliente, eu consigo passar pelas adversidades, vou mudar minha estratégia. De repente, um exemplo prático, eu tenho que ir para a escola e pela rua que eu vou está fechada. Ai, meu Deus, a rua que eu vou está fechada, pronto, eu não vou para a escola, não vou conseguir chegar. Não, gente, pega um outro caminho. Não é verdade? Pega um atalho, pega outra rua. Então, a gente tem que pensar em novas estratégias para conseguir atingir aquele objetivo. Outra coisa, para ser persistente, a gente precisa ter foco. Gente, foca. A gente precisa ter esse foco muito bem delimitado. Não é possível caminhar na direção de um projeto de longo prazo se a mente estiver dispersa e desvinculada do presente. O foco nas ações do presente é uma habilidade fundamental para realizar um projeto de vida. Para a gente realizar um projeto de vida, a gente precisa ter foco. Na verdade, para todos os nossos projetos, né? A gente sempre precisa ter o foco naquilo que eu quero. Eu quero isso. A gente vem falando sempre, né, da gente ter o nosso direcionamento. Vamos manter o foco. Se eu estou com o meu foco lá certinho, eu vou seguindo o meu caminho. Eu vou me adaptando, eu vou me ajustando, mas eu vou conseguir atingir aquele meu objetivo. Outro elemento importante é a confiança e determinação. Incertezas, obstáculos e dificuldades que podem surgir no caminho, eles podem gerar medo e ansiedade. A confiança e a determinação em superar os problemas que poderão surgir são importantes para persistir em um projeto de vida. A gente precisa confiar e estar determinado, certo? Porque a confiança e a determinação, elas vão nos deixar conscientes de que eu vou conseguir. Porque eu sou confiante, eu sou determinada. Eu vou conseguir, porque eu tenho isso em mente, né? Então, a gente precisa ser confiante, a gente precisa ter uma determinação, a gente precisa ter o foco. E o PDV vai vir aqui na sala trazer uma mensagem para a gente. O que será que ele vai falar hoje? Que foi, PDV? Olá, professora! Nós vamos falar agora sobre uma etapa importante do projeto de vida. Olha só o que o PDV trouxe para a gente. Uma etapa importantíssima do nosso projeto de vida, que é o planejamento. A gente precisa se planejar. Muito obrigada, PDV. A gente precisa se planejar, saber o que nós queremos, o que nós desejamos. E existe um elemento muito importante dentro do planejamento, que é o tempo, não é verdade? Quando eu estou planejando, eu direciono o tempo que eu vou utilizar naquela ação. Os planos de curto prazo representam pequenos passos, ações que podem ser realizadas mais rapidamente. Nesse nível, a dica é que você estabeleça metas possíveis de serem alcançadas dentro do período de 3 meses a 2 anos, que é um tempo que é considerado curto para objetivos mais amplos, certo?
Ó, o de curto prazo é aquilo que você consegue fazer. Aí ele coloca aí um intervalo de 3 meses a 2 anos. E é importante que a gente consiga ter uma meta plausível, né? Meta possível. Então, a gente colocar uma meta que eu vou conseguir realizá-la, né? Então, a gente estabelecer neste curto prazo o que a gente consegue fazer dentro desse prazo estabelecido, certo? Então, quando a gente tem o planejamento, a gente já vai pensar nisso, tá? Em curto prazo, o que eu vou conseguir fazer? Aí, olha só, se você pensa em abrir o seu próprio negócio, pode ser muito mais fácil fazer em etapas menores, como aumentar seus conhecimentos sobre empreendedorismo e economizar determinada quantia de dinheiro mensalmente. Tá, eu quero abrir o meu negócio. Então, a minha meta de curto prazo vai ser estudar sobre empreendedorismo e guardar um dinheiro ali para eu começar a investir no meu negócio. De repente, essa é a tua meta de curto prazo. Ai, terminei o meu curso de empreendedorismo, legal, já consegui atingir a minha meta de curto prazo. Agora a gente vai para um prazo, né? Uma meta de médio prazo. Quais são? Faça as metas de médio prazo de até 5 anos. As metas de médio prazo são aquelas de média complexidade. Para esse nível, a ideia é separar estratégias e objetivos possíveis de serem cumpridos em um período de, em média, 5 anos. Elas são constituídas por um conjunto de metas de curto prazo e, por sua vez, compõem os planos de longo prazo. E aí a gente passou pelo de curto prazo e a gente vai determinar agora o de médio prazo. Tá? Dentro de 5 anos, eu quero estar ali com a minha lojinha de brigadeiro aberta. Dentro de 5 anos, eu já passei pelas minhas metas de curto prazo, já sei que eu preciso do meu curso, preciso investir. Agora eu vou começar, dentro de 5 anos, eu quero estar com a minha lojinha ali de brigadeiro aberta. E aí eu vou pensar no que eu tenho a longo prazo. Tenha focos nos planos de longo prazo. Crie metas de curto e médio prazo, visando um objetivo maior, que será o seu plano de longo prazo. Essa estratégia ajudará a ter uma visão melhor de futuro, facilitando a elaboração de planejamentos e estratégias, aumentando a possibilidade de realização dos sonhos. Então a minha de longo prazo, de repente, é o quê? Eu quero ter uma doceria, eu não quero vender só brigadeiro, eu quero vender bolo, eu quero vender pudim, eu quero vender torta. Então, já é uma ampliação desse teu sonho. Então, a gente precisa estabelecer, né, esses nossos prazos. E, gente, tem uma coisa muito importante. Permita-se ser flexível, certo? Esse é um elemento importantíssimo. Esse tipo de planejamento dividido em prazos traz grandes contribuições para os nossos planos de vida. No entanto, os períodos de tempo estabelecidos para cada uma das etapas são só uma base, um exemplo que pode ser usado como referência. Você não precisa ficar preso a esses prazos. Seja flexível para aumentá-los ou diminuí-los de acordo com o seu ritmo. Não consegui terminar o meu curso de empreendedorismo em 2 anos, não consegui guardar todo o meu capital ali em 2 anos. Vamos aumentar esse prazo. Que aí a gente já chega aqui, ó. Quanto vai custar o meu projeto de vida? Vocês já pensaram? A gente está falando de prazo. E um dos prazos que a gente colocou é o meu planejamento financeiro. Quanto que eu vou precisar para o meu projeto de vida? E, de repente, o tempo que eu direcionei para isso, ele vai ser maior ou menor. De repente, você conseguiu um trabalho legal, você conseguiu juntar o seu dinheiro aí. Então, eu preciso ser flexível. Mas pensar em quanto vai custar o meu projeto é essencial. E como é que eu penso esse planejamento financeiro? Vamos lá ver, olha só, eu tenho que ter o controle das finanças, eu tenho que saber o alcance das minhas metas, eu tenho que ter estratégias e o conhecimento dos custos. Esse é o meu planejamento financeiro. Eu tenho que controlar as minhas finanças, eu tenho que conhecer os custos do meu projeto de vida. E eu vou estabelecer estratégias para eu poder alcançar as minhas metas. Minha meta é guardar tantos reais para começar o meu projeto de vida. Quais vão ser as minhas estratégias? De repente, eu vou
deixar de comprar aquele bolo na ida da pré-escola e vou deixar de fazer isso. E eu estou aí realizando o meu planejamento financeiro, que é uma etapa importantíssima do nosso projeto de vida.